Olá a todos, eu sou o professor Jonathan Williams Angeski Novaes e hoje estou aqui com vocês para falar sobre construção de um pluviômetro e medidas de chuva. É importante a gente falar sobre chuva, principalmente aqui no nosso estado de Mato Grosso, onde a chuva ela não é uma constante durante o ano inteiro. Então, se nós conhecermos as medições de chuva, isso é importante para nós fazermos planejamento de como que a gente vai usar essa água. Por exemplo, se a gente conhecer a quantidade de chuva que está caindo, a gente pode planejar melhor a parte de irrigação de nossas plantações. A gente também pode acabar conhecendo melhor como que essa chuva está influenciando na vazão dos rios. Então, a gente conhecer a quantidade de água que está voltando para a terra é muito importante. Além disso, a precipitação ela é uma parte importante do ciclo hidrológico. A gente tem a evaporação da água, que é a passagem da parte líquida para a gasosa, e depois a gente tem a formação de chuvas, onde a gente vai ter esse retorno de precipitação. Então, como é importante para a gente conhecer como que está acontecendo essa chuva, a gente pode construir em nossas casas pluviômetros caseiros que nos permitirá saber a quantidade de chuva que está caindo. Primeira coisa que a gente precisa saber é como que a gente vai fazer essa leitura dessa chuva. Então, normalmente chuva a gente não faz essa medida em litros de água, por exemplo. O que a gente utiliza é milímetros de chuva. Mas se a gente pensar, milímetros de chuva pode ser uma grandeza meio esquisita, porque eu estou falando de água e estou falando de milímetro, que é uma medida de comprimento. Então, quando a gente fala milímetro de chuva, a gente tem que imaginar assim. A gente imagina uma superfície de 1 metro quadrado e quando chover, se essa superfície de 1 metro quadrado encher 1 milímetro, quer dizer que choveu 1 milímetro de chuva. A gente pode também fazer as transformações e chegar na conclusão de que cada milímetro de chuva que chover em 1 metro quadrado, isso equivale a 1 litro de chuva. Então, quando a gente ouve falar, choveram 10 milímetros de chuva, significam que choveu 10 milímetros de chuva para cada metro quadrado, e isso equivale a 10 litros. Então, nos nossos pluviômetros, nós podemos fazer essas transformações. Então, de uma maneira para ilustrar essas medidas que a gente pode fazer nas nossas casas, a gente vai fazer uma simulação de um pluviômetro. A gente vai ver como que a gente pode fazer na nossa casa para fazer esse pluviômetro. Por isso eu trouxe aqui essa garrafa. A gente precisa, para fazer o nosso pluviômetro, a gente precisa ser uma garrafa lisa. A gente tem que evitar aquelas garrafas que têm aqueles contornos. E aqui o que a gente fez? A gente simplesmente cortou da maneira mais reta possível. E a gente precisa fazer uma marcação aqui de um ponto inicial. Então, a gente vai fazer a nossa medição dos nossos milímetros a partir dessa linha preta que foi demarcada aqui. Aqui eu fiz de caneta, na casa de vocês podem fazer com fita, pode pintar com tinta. Então, como que vai funcionar? Primeiramente, a gente precisa encher o pluviômetro de água ou com algum material para fazer um peso no fundo para que ele não tombe conforme o vento ou conforme a água que vai caindo. Então a gente vai encher nosso pluviômetro aqui de início, a gente vai encher ele até a marca preta que a gente colocou. Então dessa forma a gente tá com o pluviômetro e a água está certinho até essa marca preta. Então dessa maneira seria o jeito inicial que a gente colocaria o pluviômetro para medir na nossa casa. Então vamos imaginar uma situação. Eu coloquei lá meu pluviômetro e aí choveu. Vamos fazer uma medida para ver como que seria. Então choveu, caiu essa quantidade de água depois. Como que a gente vai saber a quantidade de chuva que teve lá na nossa casa? Aqui eu trouxe uma trena, mas a gente pode fazer com régua, por exemplo, e aí a gente vai medir, a partir da linha preta, a quantidade de água que encheu o nosso pluviômetro. Então eu vou fazer a medida aqui. Deu 3 centímetros. Se deu 3 centímetros e a gente fazer a transformação disso para milímetros,
3 centímetros equivalem a 30 milímetros. E como a gente falou anteriormente, cada milímetro de chuva equivale a 1 litro de água. Então, se isso fosse uma situação real, significa que caiu 30 litros em cada metro quadrado de chuva. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês, esse aprendizado aí seja útil para vocês, que vocês possam utilizar essas medições, construir seus pluviômetros e que isso possa servir para um melhor uso da água, dos recursos naturais da natureza. E é isso. Obrigado.